A leste do paraíso, com Jorge Magalhães. O paraíso dos sem-abrigo, a Finlândia. O presidente Marcelo tem feito umas tiradas sobre este assunto e em abril de 2017 definiu o objetivo nacional de acabar com os sem-abrigo em Portugal até 2023. Aqui há atrasado, o governo lá fez sair o segundo plano de ação para integrar os sem-abrigo. São 130 milhões de euros que farão certamente salivar os acólitos que prosperam com a miséria, com a bênção do ministro Vieira da Silva e de uma tal, imaginem, Comissão Interministerial da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. Ufa! Não gosto de citar o Botas, mas ele lá dizia que, se quiseres que algo não funcione, nomeia uma comissão. E o gajo tinha muito mais jeito para dar nomes às coisas, tipo Junta de Apoio aos Pobres. Toda a gente entenderia melhor a coisa. Mas enfim, adiante. O plano agora anunciado, e citamos, é de continuidade e de reforço das medidas contempladas no anterior e da avaliação do trabalho dos últimos 2 anos, e foi possível perceber que era essencial reforçar. Fim de citação. Quer isto dizer que nos últimos 2 anitos fez-se pouco mais que nada, além de derreter 60 milhões com a própria máquina da caridade. Os meus caros ouvintes não estão fartos desta história? Pois eu cá estou, e por isso vou mudar, não de assunto, mas de país. Vamos falar da Finlândia. O título era já prometedor, como a Finlândia descobriu a solução para acabar com os sem-abrigo. Assim, sem mais. E a notícia lá nos ia esclarecendo que esta coisa do sem-abrigo é um negócio em expansão na Europa, com exceção da Finlândia. Acontece que por lá se implementou uma estratégia diferente, o Housing First, ou seja, casa primeiro, que conseguiu eliminar a falta de casas no país e cerca de 5.500 pessoas, pura e simplesmente, já não vivem na rua. Algumas, ainda por algum tempo, vivem com familiares ou amigos, mas sabem que o problema está em vias de solução permanente, ou seja, que um apartamento alugado e com contrato lhes vai ser entregue em vez de um qualquer espaço num abrigo temporário. O líder do projeto, de seu nome Juha Kaikinen, vai explicando que tomaram a decisão de tornar a habitação incondicional, como é para os portugueses, em teoria, devido à própria Constituição da República, mas que ninguém ainda tentou honrar devidamente. É como se disséssemos aos sem-abrigo portugueses: vou-te dar uma casa para morar, porque uma casa é a base segura que facilita a resolução dos teus problemas. De facto, o que temos dito aos nossos sem-abrigo é qualquer coisa como: tu não precisas de resolver os teus problemas antes de chegares a ter uma casa, portanto, deixa-te andar. E como nunca hão de ter a tal casa, nunca resolvem os seus problemas. No Housing First finlandês, os cidadãos não têm que provar nada para terem direito à sua habitação, nem mesmo quanto à capacidade de gerir a sua vida. Recebem a sua casa imediatamente e sem conversa, e ela vem com o apoio individualizado que precisam. Claro que os sem-abrigo na Finlândia, que agora já não o são, sentem o milagre que lhes aconteceu, enquanto que em Portugal a miséria vai-se colando à pele dos moradores de rua, como tão bem explica Fernando Correia no seu livro E Se Eu Fosse Deus? Investimento para a habitação acessível e abrigos convertidos em habitação apoiada, com novos serviços criados para garantir apoios nunca antes sonhados por cada inquilino. A Finlândia livrou-se de albergues e abrigos de curta duração que em nada concorriam para retirar gente das ruas e foram reconhecidos como um sistema que não dá resultados, e tiveram a coragem para enfrentar uma mudança radical. Os chamados inquilinos são acompanhados de perto por serviços sociais diferentes daqueles serviços que vemos em Portugal, cheios de meninas que nunca tocaram num pobre, e vão pagando as suas rendas e serviços à medida em que a vida lhes volta a sorrir, diminuindo progressivamente os subsídios do Estado, e recebem outro tipo de apoios quanto a vícios, problemas mentais e de saúde em geral, que precisam de cuidados continuados. Claro está que isto custa dinheiro, muito dinheiro, mas os finlandeses não têm o hábito de sustentar os ricos, como nós com a banca, com as construtoras, com as farmacêuticas e com as parcerias em geral. Os finlandeses decidiram gastar o dinheiro, imagine-se, com quem precisa, com os pobres, e acabaram com os sem-abrigo.
A leste do paraíso, com Jorge Magalhães.